Cara, quantas vezes eu fui chorando pro trampo, cara? Eu ia chorando, pedalando assim. Eu voltava chorando, cara. O que eu tô fazendo aqui? Por quê? E tal, me questionando. Mas depois que eu fazia, eu falava assim: passou mais uma, sou capaz, bora pra outra. Fala galera, a gente está começando mais um Outro Jeito e hoje a gente está aqui com um cara especial, Pedro Martins. Escuta só, o cara é campeão brasileiro de natação, atleta de crossfit, fisioterapeuta, mestre cervejeiro, já foi gerente de rede de restaurante japonês, professor de yoga, professor de surf e aprendiz de mergulho. O cara já rodou a Europa toda com uma mochila nas costas, é vegetariano e youtuber. Mais do que tudo isso, um apaixonado pela vida que decidiu trilhar o seu próprio caminho e, sem remorso, escolheu que sim, existe um outro jeito. Afinal, Pedrão, quem é o Pedro Martins? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque muitos dias, né, vários dias de reflexão a gente passa pensando: quem sou eu, né? O que estou fazendo aqui? Mas já me perguntei várias vezes quem é o Pedro. E as poucas coisas que eu consigo dizer assim de quem é o Pedro é que o Pedro é um cara apaixonado, apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas, apaixonado por culturas. Então eu sou um cara que eu sou muito curioso, muito curioso. E também muito teimoso, né? Acredito que essa teimosia aí é o que eu não deixa eu ficar parado, que não deixa eu ficar estagnado, que não deixa eu viver nos padrões, né? Eu acredito que, se fosse para resumir, esse é o Pedro, apaixonado e teimoso. E curioso. Irado. E essa curiosidade, Pedrão, de onde que ela vem? O que que meio que te instiga a buscar caminhos diferentes, assim? De onde vem tudo isso? Cara, desde cedo, assim, eu já via que eu não tava num padrão normal, assim, sabe? Eu lembro que já com 17 anos de idade, assim, 16, 17 anos, quando eu tava no segundo, terceiro colegial, a galera tava falando de faculdade, assim, eu já me questionava, sabe? A galera falava: porque tem que fazer faculdade, porque tem que namorar, porque tem que casar, porque tem que ter filho, porque tem que... Eu falava assim: mas peraí, tipo, por quê? Por que Boa, tem? E se eu não quiser? boa, É sempre boa. muito teimoso. E se eu não quiser? E se eu quiser fazer de uma outra forma? E se eu não me encaixar nesse jeito? Eu vou ser excluído da sociedade? Eu vou ser, sei lá, banido? Como que é esse banimento? Se for bom, pode até ser, eu vou aceito. Então, e eu sempre fui um cara assim que eu sempre fui um pouco na contramão, um pouco não, bem na contramão. Você me conhece, você sabe, eu sempre fui na contramão das coisas. Então, sei lá, surgia alguma coisa, quebrou meu celular. Por que eu tenho que levar para alguém arrumar? Se alguém arruma, é porque essa pessoa aprendeu. E se essa pessoa aprendeu, eu também posso aprender. Deixa eu ver. Plá, ia começar a pesquisar, ia arrumar o celular. E aí eu vejo que essa forma de viver, é o meu modo, né? O meu modo de viver. Uhum. Faz com que eu seja curioso, com que eu seja um cara que... eu acredito que eu consigo fazer as coisas. Então eu vou, pego para fazer, aprendo, desenrolo minhas paradas e eu acredito que vem desse ponto, que é um ponto que une a curiosidade que eu tenho com essa crença, que é essa capacidade que eu tenho de fazer e de fazer de uma outra forma, não ficar nessa forma tradicional. Aconteceu alguma coisa? Chama fulano, que é o fulano que arruma isso. Sei lá, preciso... Quero comprar uma viagem para ir para outro lugar. Pô, a maioria dos meus amigos compra em linhas, em agência de turismo. Eu falei: Uhum, não vou uhum, comprar em agência. Pô. claro. Então, sempre, talvez, de pular essa conexão, já fazer a conexão direta com as coisas. Então essa é a relação basicamente do meio que autoconhecimento, da questão de saber que você de fato vai ficar bem, independentemente do caminho que você for trilhar, e arriscar, é isso que você está falando, né? Meio que botar a cara lá e tentar ir atrás e buscar as coisas que de fato você acha que é interessante para você. Sim, exatamente. Porque aconteceram várias coisas na minha vida que fizeram eu ser o ser humano que eu sou hoje. Uhum.
E uma dessas coisas foi essa capacidade de entender que, independente de onde eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, independente da situação, eu sou uma pessoa adaptável, eu sou uma pessoa articulável, então eu vou me articular e vou resolver minha situação lá. Cara, desde cedo, eu saí de casa com 17 anos de idade. E, cara, eu saí de Botucatu e fui para Ribeirão Preto. Cara, com 17 anos de idade, meu pai e minha mãe, eles nem foram para Ribeirão Preto, tipo, ver onde eu ia morar, arrumar casa para eu morar. Não, cara, Uhum. eu que desenrolei tudo desde o começo, desde cedo, assim. Fui atrás de casa para morar, aluguei casa, sempre fui me virando, sabe? Tipo, minha mãe e meu pai não foram para Ribeirão Preto, não iam para Ribeirão Preto me buscar para voltar Uhum. para casa no final de semana, igual a maioria dos pais faziam. Meu, arrumava carona, desenrolava carona. E nessa época não tinha nem grupo direito, não tinha WhatsApp. Há 11 anos Era atrás, não roots. tinha. Era roots, era mensagem, cara. Então você tinha que conhecer um fulano da sua cidade que Uhum. voltava, mandar mensagem pro cara, ou encontrar o cara, ou ligar pro cara, pedir carona para você voltar para casa, tá ligado? E como total. E como que você sentia em relação a isso, né? Tem 2 formas de encarar provavelmente esse tipo de relacionamento. Uma forma seria: "Pô, por que que os outros fazem e os meus não fazem?", o que provavelmente 95% das pessoas fariam e reclamariam ou meio que se colocariam numa posição do tipo: "Eu gostaria de ter também". Ou tem a outra forma que talvez 5% da população faria, que é do tipo: "Puta, que animal, né, tem uma oportunidade de agora com 17 anos tá meio que me testando dentro desses terrenos aí, tá meio que me testando e vou me virar, e se eu consigo me virar agora com 17, eu vou me virar com 20, vou me virar com 25, vou me virar com 30 e vou atrás da minha vida. Então acho que meio que você fez parte desses 5% aí, é uma questão de meio que de mindset também, né? De olhar não necessariamente para o problema, mas para a oportunidade. Fala um pouco mais sobre isso. Sim, eu vejo que essa é a forma dos meus pais, assim, sabe? E tá tudo bem, eu sempre respeitei, sempre entendi. Eu nunca fui uma pessoa muito assim, ai, porque meu pai não faz isso, ai, porque minha mãe não faz aquilo, ai, porque tal coisa não funciona, ai. Não, eu sempre fui um cara muito pragmático, eu sempre fui um cara muito prático. Então, meu, o que que tem que fazer? Tem que fazer isso para eu voltar para casa? Então eu vou fazer. Ah, tem que fazer tal coisa pra... Então eu vou fazer. E óbvio que na época eu não tinha esse entendimento assim de que eu estava me testando. Era só esse negócio prático. Eu quero ir para casa, o que eu tenho que fazer? Isso, isso, Uhum, isso. Então eu vou fazer isso. Mas hoje sim eu consigo ver por esse lado, dessa forma que você falou assim. Hoje eu consigo entender que aquilo lá foram experiências que fizeram eu acreditar que eu sou capaz hoje. Que em qualquer lugar que eu for eu vou me virar e vou dar conta. total. E, e eu nunca me importei muito assim, tipo, ah, seu pai nunca veio para Ribeirão para te visitar, mas ele foi para Ribeirão ou para Assis visitar sua irmã. Tá tudo bem, é o jeito dele, é a forma dele. E não é porque ele não fez isso que ele também não me deu carinho ou não me deu amor. São formas diferentes de demonstrar carinho e amor. E que quando você passa a prestar atenção no ser humano mesmo, na pessoa, você vai entender que ela é daquela Uhum. forma e tá tudo bem também, sabe? Incrível, incrível. Sensacional. E eu acho que isso é uma das coisas que falta muito no mundo hoje, né? Essa questão do entendimento do próximo, né? Meio que você se colocar no, no assim, na posição da outra pessoa para entender de onde essa pessoa está vindo. O que rola muito hoje é a questão do egocentrismo, né? Ou a questão do julgamento. E esse é o que causa a maioria dos problemas, né? Então é incrível. Já desde moleque você já meio que fez isso no automático ali, no autopilot, meio que assim. E isso, como você falou antes, meio que essas experiências transformaram quem você é hoje, né? O que é incrível. E assim, tocando um pouco mais nesse assunto, qual que foi o maior aprendizado disso tudo, né? Então, assim, de todas as coisas que você fez, o lance da curiosidade que você falou, da teimosia, e se você pudesse colocar, por exemplo, de uma forma muito simples, assim, todas essas experiências, e obviamente não é tudo só flores, né? A gente vai falar mais um pouco disso um pouco mais pra frente, mas assim, com certeza você passou muito perrengue também, né? Então, qual é o maior aprendizado? Tipo, o que que fez tudo isso transformar você na pessoa que você é hoje e sabe, tipo, qual foi a melhor coisa de tudo isso ter passado da forma que aconteceu com você? Olha, a maior transformação que eu vi, assim, a melhor coisa que me aconteceu
foi eu entender o meu modo de vida e o modo que eu vivo hoje. Que o modo tradicional, traçando uma analogia, a forma tradicional, as pessoas são árvores hoje. Elas criam raízes, elas fincam raízes e crescem verticalmente. E a melhor coisa que me aconteceu foi entender que eu não sou árvore, que eu sou grama. Eu vou criar raízes, eu vou criar raízes, mas de uma forma espalhada, e eu vou me espalhar. E eu não vou crescer num único lugar e ficar naquele único lugar preso. Eu vou crescer igual grama, que vai se espalhando, vai criando raízes, mas vai se espalhando também. Então acredito que por isso que é um pouco difícil eu me fixar num único lugar e ficar lá. Incrível. Não, uma analogia incrível, total. Absolutamente incrível. E olhando para isso, é de fato, eu acho que resume muito tudo que você está falando pra gente, né? Esse lance do a grama em fato, assim, é meio que construindo um pouquinho em cima da sua analogia, é o lance da grama se espalhar, de você tentar várias coisas diferentes, meio que você florescer em lugares diferentes, meio que se adaptar em lugares diferentes e crescer verticalmente, né? O que obviamente traz novas experiências e outras formas de ver o mundo em si, né? E assim, com tudo isso que você está falando, quando foi aquele momento? E eu acho que isso é meio que assim o que vai ajudar muita gente lá fora que está meio que pensando ou tentando entender assim, eu quero fazer alguma coisa similar, ou eu também não meio que sirvo dentro desse molde que a sociedade criou e eu não quero ir o mesmo caminho. Que momento da sua vida, se tivesse um ou se tem um, você olhou e falou, cara, tem que ter um outro jeito. Não é possível, isso não é pra mim. Que momento foi esse? Teve um meio que um momento assim que foi tipo um turning point, assim, que você falou, eu tenho que escolher outra forma. Teve. Na verdade, foi um momento que aí, depois desse momento, aconteceram outras coisas que fizeram com que eu tivesse a certeza mesmo. Mas o ponto que foi que deu aquele estralo foi uma vez, eu lembro até onde eu estava sentado, eu trabalhava nos restaurantes ainda, nos restaurantes japoneses, eu estava sentado na mesa lá de casa e estava conversando com você. Você estava indo, acho que daquela época você estava indo da Áustria para Alemanha, e aí a gente sempre se falava, né? E aí você tava indo e a gente trocando ideia e tal. Aí você falou assim, mano, me promete uma coisa. A gente não vai ser aquele tiozão da Ferrari, da casa gigantesca, da mansão, cheia de coisa, cheia de luxo, e com a casa vazia. E com a vida vazia. E com. E chegar nos lugares, e aí? Pô, carrão, hein, meu? Trabalho muito. E que mais? Não, só trabalho muito. Vamos ser aquele tiozão que vai chegar de bike nos lugares, ou de uma motinha, ou um carrinho normal com a família. Ô, e aí, cara, como tá? Porra, tá viajando o mundo, cara. Tava conhecendo pessoas novas, tava conhecendo culturas novas. E daí, daquele momento, eu lembro que eu queria mudar de casa. E eu queria mudar para uma casa maior. Eu já morava no apartamento sozinho e eu queria mudar para um apartamento maior. E aí eu falei, não, vou mudar para um apartamento maior, vou pagar um pouquinho mais, mas eu vou ter mais espaço, mais conforto, mais comodidade. E aí, porque eu consegui fazer mais cerveja também, vender e tal. Então, na verdade, ali eu estava criando mais raízes, né, fundas. E aí minha tia também pegou e me deu um livro, Essencialismo. E aí eu Uhum. comecei a ler esse livro que fala sobre o minimalismo. Eu falei, cara, para que eu vou querer pegar uma casa maior, querer acumular mais coisas, porque na verdade isso é prisão, né? Essas coisas elas vão te aprisionando. Uhum. Então, casa, carro, telefone, tudo vai te aprisionando a um lugar. Esses contratos que você vai fechando esses contratos para que esses contratos te aprisionem naquele lugar para que você não saia daquele lugar. E aí eu falei, meu, vou pegar uma casa maior para desprender mais energia. Para quê? Não, vou ficar com a casa que eu tô, uma casa menor, para eu não desprender energia limpando, para eu não ter que fazer um novo contrato para ficar mais tanto tempo. E aí essas coisas foram fazendo sentido para mim. Aí depois chegou um dia, a gente se encontrou, você veio pro Brasil para fazer o Salão das Duas Rodas. Aí você me deu aquele livro Uhum. do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Clássico. Aí aí aquele lá é muito legal porque ele fala, né, daquele cara que ele encontrou na praia, tal, que ele conta aquela historinha que é basicamente, resumindo, o cara tá aqui, ele fala pro cara fazer um monte de coisa, mas
pro cara chegar, dar uma volta, conquistar um monte de coisa e voltar no mesmo lugar. Uhum. E aí foi o momento que, pum, tudo fez sentido, assim. Parece que minha mente explodiu. Falei, cara, é isso. A história Pra do que eu vou pescador, dar né? volta? A história do pescador, é. Uhum. Pra que eu vou dar volta, 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 volta pra chegar no mesmo lugar? Aí eu falei, não, não é assim. Tô fazendo tudo errado. Tô criando raízes, vínculos e eu não quero fazer isso. E aí foi um momento que acho que isso demorou para acontecer. Essa chavinha virou. É um processo, né? ah, é um processo. Eu comecei a fazer bastante, praticar o minimalismo. Então, eu comecei a fazer várias coisas em casa. Eu reduzi, tipo, o número de talher, de prato. Comecei a praticar esse desapego com as coisas, sabe? E aí foi um processo, foi rolando, foi rolando, foi rolando. E aí, quando eu decidi mesmo que eu ia mudar de vida, foi quando também a gente se encontrou no chá de bebê do chá revelação do Arthur, do filho Uhum. do Cezão, Uhum. meu Seu primo. sobrinho. É. Aí eu falei pra você, eu falei, mano, ano que vem eu vou te encontrar na Europa, velho. E Eu lembro aí, disso. cara, eu falei assim, ó, tô te falando e eu vou, velho. Acredita em mim que independente do que acontecer, eu vou. E na época eu tava com uma empresa, né? Eu tava tocando uma empresa, eu tava dando curso de produção de cerveja artesanal na Unesp, cara, numa faculdade. Eu falei, vou. Não quero nem saber, eu vou largar tudo, mas eu vou. Muito E louco, né? foi? Eu acredito. Fui, te encontrei lá, a gente passou meu aniversário junto. Em Exatamente. Portugal, foi muito louco, foi muito Cara, isso é louco. incrível, né? Porque, assim, o lance interessante também do que você está falando do minimalismo e meio que acordar para tentar se achar e acordar para ver que existem outras formas de viver, né? É muito interessante, porque às vezes as pessoas confundem muito o lance do minimalismo e o lance do tipo reduzir as coisas que você tem, reduzir a quantidade de coisas que você imagina que você precisa para construir, aglomerar e trazer tudo aquilo. Eles acabam confundindo isso meio com tipo com pobreza ou com É, mentalidade de pobreza ou com o cara vai virar um mendigo, o cara vai virar andarilho, o cara vai não tem nada a ver, né? Então se você vê o que você está falando, eu acho que é muito interessante do tipo você tava tocando uma rede de restaurante grande em São Paulo, relativamente grande em São Paulo, estava começando a se tornar cada vez maior, eu lembro. E você estava dando aula na Unesp, uma das melhores faculdades do Brasil. E aí você decidiu trocar tudo isso, botar uma mochila nas costas e ir para a Europa porque você sabia que o que você estava fazendo agora não era o que ia te fazer feliz. exato. Então eu acho que isso é muito interessante. É um conceito que eu acho que vale a pena estressar porque são escolhas na realidade, né? Você não é que você teve que trilhar esse caminho porque você não tinha opção. Você escolheu trilhar esse caminho porque essa era a opção que você queria seguir. E eu acho isso muito interessante. Decisão, né? Tomar decisão. É a única coisa que leva você a caminhos diferentes. É decisão. Exatamente. E assim, tudo que a gente falou até agora é obviamente muito bonito, né? É tudo muito Uhum, colorido e as coisas funcionaram e tudo deu certo. E sua vida foi uhum. fácil demais, né? Eu também quero viver a vida que você tá vendo que ela é fácil. Agora fala pra gente aí, conta os perrengues, Pedrão. Fala das dificuldades, fala do que não funcionou, fala assim do tipo, obviamente, coisas também que você quando você escolhe uma coisa, você larga a mão da outra, né? São opções, são É, escolhas. Então, conta um pouco disso, assim, alguma coisa marcante pra você do tipo, isso foi difícil, né? Então, por exemplo, você saiu, igual você tava falando, eu era professor na Unesp. Aí você foi pra Europa, você foi fazer o quê? Como que foi isso? Conta uns perrengues aí pra gente. é. Eu acredito que esse foi o que eu vou contar foi o maior desafio que eu já enfrentei na vida, com certeza. Porque foi assim, ó, eu saí, fui pra Irlanda. Eu não sabia falar inglês, eu falava zero de inglês, zero, zero, zero. Tipo, eu entrei lá, eles têm o A1 e o A2, que são os níveis, os primeiros níveis, né? E como começou a ir muito brasileiro para Irlanda, eles inventaram o A0, que é pra baixo do A1, tá ligado? Aí eu lembro que eu cheguei na Irlanda, eu entrei no A0, velho. Eu fiquei 2 semanas no A0, foi ridículo.
Mas foi um processo, né? Passei por aquilo. E só que eu tava muito determinado. Eu falei assim, meu, eu vou passar, daqui um mês eu vou encontrar emprego, eu vou encontrar trampo, Uhum. independente do que for, eu vou encontrar. Sem falar E aí eu nada de lembro que eu inglês. entregava, sem falar nada de inglês, cara. Eu lembro que eu entregava um monte de currículo assim, e às vezes era chamado para entrevista porque eu colocava que o meu inglês era intermediário. Clássica, Aí eu clássica. cheguei, mano, tinha que ser porque senão os caras nem te chamavam para entrevista. Claro. Aí eu lembro que eu fui uma vez num hotel que era perto de casa. Cara, que ficou nítido, né? A mulher dava risada da minha cara, falava assim, mano, esse moleque colocou inglês intermediário, mas ele não tá entendendo nada que eu tô falando, cara. Isso daí não é nem intermediário, isso daí é pior que uma criança. E também na outra do que eu que eu passei no Starbucks. E aí, cara, foi ridículo. Porque eu cheguei lá, foi nítido, né? A mulher perguntou algumas coisas pra mim e eu, yeah, 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 só isso. E aí a mulher, tipo, tá bom, vai. Cara, ela nem fez entrevista comigo. Uhum, Nem fez entrevista comigo. Aí passou um mês, eu consegui um trampo. uhum, Que aí esse trampo pra mim foi o que foi mais desafiador. Porque foi um trampo que era de madrugada, então eu trabalhava das 10 da noite até 7:30 da manhã. 4 ou 5 vezes na semana. uhum. Só que eu fui muito focado pra juntar grana lá, sabe? Queria juntar grana porque eu não queria ficar lá muito tempo. Então eu já fui determinado juntar a grana, ficar 8 meses aprender inglês e ir para Portugal. Eu falei, cara, então eu vou aceitar passar por perrengue porque é isso. Ou eu vou fazer dessa forma e ficar pouco tempo, ou eu vou ter que ficar muito tempo aqui vivendo uma coisa que eu não quero viver para sem sentido, né? Uhum. E aí eu trampava e ia de bike, cara. E era tipo 15 km da minha casa até o trampo, tá ligado? Conta um E eu pouquinho tinha... do clima da Irlanda aí. Não, vai vendo. Eu ia de bike, velho. Eu tinha que pegar a pista, tipo 10 km na pista, um pouco mais até, porque eram uns 2, 3 km dentro da cidade e o resto pista, cara. Uhum. Pista, pista, pista. E pensa, de madrugada, cara, de madrugada assim, à noite, né? Eu saí de casa, tipo, sei lá, 8:30 da noite para chegar 9:30 pro trampo, que era 1 hora, e depois saía 7:30, chegava 8:30, 9 horas. Porque era 15 km, mas não dava para você fazer muito rápido, porque tinha umas subidas, umas descidas, era muito frio, porque, tipo, sei lá, a temperatura mais quente que eu peguei lá na Irlanda, nesses dias que eu pedalava, era, sei lá, 12 graus, entendeu? 13 Uhum. graus. Eu já peguei -2, -3, assim. Não E chegou a vento e nevar, chuva, né? mas é isso, sensação térmica -2, -3 com vento e chuva. Hum. Então, cara, às vezes eu chegava em casa assim, ó, tava com os bigodinhos congelados, velho. Os bigodinhos assim, ó, você passava assim, ó, bagulho congelado, cara. E aí eu chegava em casa, então eu acordava 8 horas, jantava, saía pedalando, ficava no trampo, saía 7:30 do trampo, chegava umas 8:30, 9 horas em casa. Aí tomava café e tomava um banho e ia pra aula, cara. Aí ia pra aula, ficava na aula até, sei lá, 12:45. Aí Uhum. chegava em casa, fazia almoço e deitava pra dormir. Sei lá, dormia umas 5, 6 horas por dia quando eu conseguia dormir, né? E, e aí, cara, era muito difícil ir pedalando, cara, todo dia. Porque, cara, você vai pedalando 1 hora, sozinho, só você e sua mente, Uhum. num frio, num lugar que na maioria das vezes eu falava assim, cara, nossa, eu não falo nada ainda de inglês, cara. Como que eu tô vivendo num lugar assim, morando aqui? Você começa a se questionar. Uhum. E eu vejo que esse foi o momento mais difícil, mas ao mesmo tempo eu acredito que essas situações difíceis são as que realmente fazem você aprender, né? Porque eu acredito que nós somos seres humanos que a gente não aprende pelo amor, a gente não tem esse nível espiritual ainda para aprender com o amor. A gente vai aprendendo com os sofrimentos, que é a única coisa que não é terrena, né? A única coisa que, não, que não é terrena é o sofrimento. Então, isso vai fazendo com que você evolua e aprenda. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu sentia isso no começo, tipo, cara, quantas vezes eu fui chorando pro trampo, cara? Eu ia chorando, pedalando assim, ó.
eu voltava chorando, cara. O que eu tô fazendo aqui? Por quê? E tal, me questionando. Mas depois que eu fazia, eu falava assim, passou mais uma, sou capaz, bora pra outra. E o meu trampo, cara, eu trampava com um cara que ele era muito folgado, cara. E ele Uhum. não fazia nada e deixava tudo pra mim. Isso também ia me tirando um pouco do sério, assim. E esse com certeza foi o maior desafio, assim. Eu Uhum. tive, cara, 2 crises de ansiedade lá na Irlanda, né? Acredito que todo mundo que vai, todo mundo que viaja e fica fora, assim, e passa por situações difíceis, tem isso. Só que Uhum. isso é uma coisa que nunca é falada, sabe? As pessoas nunca veem isso. É tipo assim, nossa, tá morando fora, você tá fazendo não sei o quê. Ganhando em Mas euro. existe também as dificuldades. É a clássica, né? É, O cara agora tá ganhando em exatamente. euro, foi fácil pra ele, o cara agora tá na Europa. Certeza alguém tá bancando pra ele tá lá. É, Porque a galera acompanha o Instagram, acompanha o YouTube e é, fica falando, o cara só viaja. Mas ninguém vê o que rola nos é, bastidores, né? Irado. E assim, Pedrão, é. olhando pra trás, pra tudo isso que você falou, perrengaço. Um dos, né? Valeu a É um pena? dos. Valeu a pena ou não valeu a Valeu pena? muito, É. claro, claro. Porque nesses momentos assim que eu tava pedalando, cara, que eu tava sozinho e tava refletindo, foi os momentos que eu mais me conheci, que eu mais parei pra pensar, tipo assim, meu, por que que eu tô fazendo tudo isso? Quem eu sou? O que eu quero? Tô indo no caminho certo? Não tô. Então, eu acredito que a gente vive numa época de superestimulação. Então, absolutamente tudo, a gente tá numa superestimulação. Ou é Instagram, ou é. E a gente não tem esse tempo pra gente. A gente não consegue dedicar esse tempo para uma reflexão, para entender um sentimento que a gente está sentindo. E eu via que esse tempo era o tempo que eu tinha para fazer isso. Então foi o tempo uma época que eu me conheci muito. Eu conheci muito quem é o Pedro, sabe, do que o Pedro é capaz, como que o Pedro funciona. E eu amadureci muito, eu mudei muito, cara, muito, muito, muito. Uhum. Então não me Animal. arrependo, cara, foi irada. Incrível. E assim, olhando para tudo isso que a gente está falando, né, de buscar formas diferentes de viver, de buscar outros jeitos de viver, quando que você descobriu, assim, que esse estilo de vida que você decidiu levar de fato era o que ia te fazer feliz? Porque muitas vezes a gente busca diferentes estilos, a gente vê, provei, tentei isso, não é o que eu queria. Fui lá, fui fazer isso, também não é o que queria. Você hoje, talvez não seja isso e não tem problema nenhum, mas você hoje descobriu que esse outro jeito de vida que você leva é de fato o que te faz feliz e é com isso que você está decidido e daqui 30 anos é o que você quer fazer? Ou isso é um cíclico, é só uma fase? Como que você está hoje com tudo isso? Eu acredito que esse sim é o estilo de vida que eu quero ter, porque eu percebi isso, cara, a partir do momento que eu tava me desapegando das coisas e aí eu vendi meu carro. Aí isso já fez, pô, nossa, parece que eu quebrei uma corrente. Depois eu entreguei o apartamento onde eu morava, fui morar numa república, porque eu precisava ficar mais 3 meses em Ribeirão Preto. Uhum. E aí lá, cara, eu fui morar na república, eu não precisava mais pagar um aluguel, tipo, ter um contrato. Eu não precisava ter um contrato com o telefone, porque eu também peguei e cortei o telefone. Eu falei, meu, daqui a pouco eu já tô indo embora, já vou deixar isso feito, vou cortar. Não vou pagar mais plano de telefone, porque eu pagava, sei lá, 160, R$ 170. Aqui pro Brasil é muito caro só para telefone, entendeu? É, internet. E aí eu fui quebrando esses vínculos, assim, peguei um monte de roupa que eu tinha, doei, Uhum. fiquei reduzido, cara. Hoje eu tenho exatamente um mochilão de 50 litros, cabe todas as minhas coisas assim. É o que cabe, né? E esse momento foi o momento que eu percebi que eu tava no caminho certo, porque eu comecei a sentir uma liberdade que eu sempre busquei. Então, eu falava assim, cara, não tenho conta todo mês para pagar, não tenho que pagar aluguel, não tenho que pagar não sei o que do carro, não tenho gasto com o carro, não tenho que ficar gastando pagando internet, pagando essas coisas. E aí eu falei, meu, é isso, cara. E essa é uma forma que eu
que eu quero viver, que faz sentido pra mim. É o que você falou do minimalismo, a galera confunde, vai viver na pobreza, vai viver na... Não, cara, é viver com o que você precisa, viver Uhum. com o necessário. Um exemplo, há uns 2 meses atrás, eu tava morando em Portugal e vim morar pra cá. E aí chegou aqui, cara, eu vi que eu ia precisar comprar umas 2 camisetas novas, porque tinha 2 camisetas que, meu, de lavar em máquina, lá que eu só lavava em máquina, rasgou e tudo mais. Aí eu fui e comprei 2 camisetas boas. Mas é porque eu sei que, tipo assim, eu vou comprar essa camiseta e eu não vou precisar comprar outras roupas durante muito tempo, porque é uma coisa boa de marca que vai durar uns 5, 6, 7, 10 anos, sei lá. Cara, eu tenho uns shorts que se entrar no Instagram, você vai ver foto de 2012 eu com esses shorts. Então, tipo assim, e aí tudo isso num link foi fazendo sentido. E aquele momento que eu não tinha mais nada, tipo assim, eu falava, cara, o dinheiro que eu ganho agora é, é para isso, é pra mim, entendeu? Não é para desperdiçar com carro, não é para desperdiçar com essas outras coisas, é pra mim. É pra Uau, mim, é isso, sim. uau. Então, esse foi o momento que eu vi que eu tava no caminho certo. E isso é uma das coisas que faz com que eu pense assim, quero viver dessa forma por muito tempo. Porque Uhum. antes, cara, pra você ter uma ideia, o meu custo de vida em Ribeirão Preto, só pra viver, pra pagar aluguel, pra pagar carro, não sei o que, era R$ 2.500. Ou seja, se Uhum. eu ganhasse R$ 2.500, eu só pagava as contas. Uhum. Hoje, se eu ganhar R$ 2.500, eu consigo juntar pelo menos 1.500. Olha É isso. incrível, né? E aproveitando muito mais. E viajando, entendeu? Vivendo a vida que você desenhou, na realidade, né? A vida que você traçou. Exato. Incrível. Acho interessante o ponto que você tocou, que muita gente fala disso, mas eu acho que você explicou disso de uma forma muito boa, né? A partir do momento que você não tem nada, é o momento que você realiza que você tem tudo, né? Esse é um lance interessante. Não necessariamente, de novo, né? A relação da pobreza. O não ter nada nesse sentido significa nada que você não precisa. Você É, tem tudo o que você precisa. E você não tem nada que você não precisa. E a partir do momento que você não tem nada que você não precisa, você tem tudo. é. Isso eu acho muito interessante, né? É meio que a forma com que você tava, com que a forma que você explicou. O Pepe Mujica, foi presidente do Uruguai por um tempo, ele fala muito sobre isso, né? Bem interessante que ele ficou muitos anos que eles chamam de calabouço, né? Quando ele era oposto ao governo da época, o governo ditatorial de Uruguai da época. E ele fala muito disso, né? Que a gente não entende que dinheiro ele é ganho através de você investir no seu tempo, né? Então, por exemplo, o dinheiro que você faz é correlacionado com o tempo que você investiu para adquirir aquele dinheiro. E a partir do momento que você começa a comprar muitas coisas e você tem muitas necessidades, você está trocando o seu tempo por coisas, porque você trocou o seu tempo por dinheiro. Então, quanto mais coisas você precisa, menos tempo você vai ter. Quanto menos tempo você tem, menos você faz as coisas que você gostaria de fazer. Então, eu acho que é um paralelo muito interessante, né? É o que você está falando. Basicamente, por entender o que te fazia feliz e o que você precisava, você meio que, pum, colocou tudo aquilo ali e agora você fala, agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo e eu faço o que eu quiser. E aí é onde entra todo aquele esquema que a gente estava falando no começo, né? Professor de surf, imagina, foi surfar, estava surfando em Portugal, dando aula em Portugal, professor de yoga, puta, animal, desenvolvimento interno, desenvolvimento externo, corporal, muitos aprendizados em relação a isso também. E tudo isso vem com o tempo, né? Essa é a questão. E essa é uma questão que eu acho que quando você começa a olhar para essas coisas de é, outras formas de viver ou outros modos de viver, é exatamente isso, né? Como que você pode otimizar o seu tempo, ter mais tempo possível. Que aí eu acho que com o tempo você começa a ir em busca do que te faz feliz, né? Exatamente. Eu vejo que para mim é muito importante isso, ter tempo e tempo de qualidade, assim, sabe? Então isso foi uma coisa que eu sempre priorizei minha liberdade. Então todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas me deixavam livre para fazer o meu horário, para eu trabalhar tipo da forma que eu tinha que trabalhar, porque elas sempre souberam que eu entregava o resultado que era desejado. Porque isso me deixava tempo, me dava tempo para fazer outras coisas, sabe? Uhum.
que é exatamente o que você falou. Entender que o que mais vale para você, o que é mais valioso é seu tempo. Porque assim, ó, dinheiro você recupera, tempo não. Tempo é a única coisa que não tem um ressarcimento. Total. Então, sei lá, dinheiro se trabalha, ganha, sei lá, essas outras coisas materiais é fácil. Agora o tempo não, cara. Exatamente o que você estava falando. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem Uhum. e é a única coisa que você tem. Porque a única coisa que você tem é o presente. Não tem o futuro nem o passado. O passado te fizeram a pessoa que você é. É como se fosse um retrovisor ali. Você olha no retrovisor para lembrar tudo que você fez, para você conseguir enxergar quem você é. Quando você abre assim. Quem é o Diego? Quem é o Pedro? O Pedro é tudo isso. É feito por essas experiências e tudo mais. Uhum. Mas você é o presente. E o presente é um tempo. Né? É isso. É a única coisa que a gente tem. Sensacional. Quantos anos você tá hoje, Pedrão? Tenho 28. 28. Um menino. Ah, eu ia fazer a piada que eu sempre faço, cara, esqueci. Eu sempre faço a piada assim, ó. Fazer, quantos anos você tem, Pedrão? Fala assim, a idade de Cristo. A pessoa fala, 33, eu. Não, 28. Ah, mas Cristo tinha 33? Eu falo assim, a idade de Cristo quando ele tinha 28 anos. Muita resenha. Típica piadinha, né? Sensacional. Sensacional. Com essa 28 anos. vibe, 28. Se você pudesse, agora sim, se você pudesse, você é um cara muito inteligente, desenvolver uma máquina do tempo. Tem duas coisas que você pode Uhum. fazer. Uma é você voltar no tempo e comprar Bitcoin. Não, tô brincando. Se você pudesse voltar no tempo, te colocar você, hoje, em frente Uhum. àquele Pedro dos 17, 16 anos, lá em Ribeirão Preto, e você tem uma coisa que você pode falar pra ele, que você tem uns 30 segundos só, que a máquina do tempo não tá funcionando tão bem ainda. O que que é? O que que você fala pra ele? Ah, seria com certeza para seguir o coração. Fala, meu, segue seu coração que vai dar certo. E não duvide. Não duvide, porque no momento que você duvidar, vai ser o momento que você vai tentar agir com o racional e você é uma pessoa mais sensitiva. Se você está sentindo aquilo, aquela energia, aquela emoção, vai. Siga seu coração. Com certeza eu falaria isso, assim, ó. 30 segundos. Bom. É, Irado, irado. Não, com incrível. certeza. Com toda certeza, 100%, concordo com você. É uma coisa que, É, às vezes, a gente acaba sendo muito mais racional, né? A gente tenta ser mais racional, nos forçamos a ser mais racionais. E dentro da nossa cabeça tem muito medo também, né? E dentro do coração não tem medo. Então, a hora é, que você acaba seguindo a sua cabeça, você acaba te deixando fazer muitas coisas por conta do medo, né? E o coração não. Ele bate, ele é, acredita, ele vai, ele não deixa margem pro medo, né? E assim que você é, acaba indo pra frente e indo atrás das coisas que você quer, né? Então, concordo pra caramba com você em relação a isso. A última vez que a é. gente falou, você estava em Portugal. A última vez que a gente se viu, você estava em Portugal. Portugal, é. Aí tudo aquilo aconteceu, né? Corona, todo mundo sabe. Você estava tocando uma surf house em Portugal, né? Você ficou um tempão lá. É, Fala, agora você está em Ilhabela, né? Você está aí tocando um, isso. um hostel em Ilhabela. Fala pra É. galera que talvez, assim, queira seguir o mesmo caminho que você, ou que se inspirou no que você está falando. Como que você consegue esse tipo de trabalho? Como você consegue encontrar essas coisas para fazer, assim? Como que isso acontece para você? Cara, foi. Eu decidi que eu ia sair fora, né? Que eu ia pra Irlanda, ia fazer outras coisas da minha vida, ia procurar o que me deixava feliz. E antes disso, eu decidi fazer um trabalho voluntário. E aí foi quando eu vim fazer um voluntariado aqui em Ilhabela. Aí eu vim, fiz um voluntariado aqui, já conheci o proprietário, fiquei um mês e pouquinho aqui fazendo voluntariado. Saí daqui, fui para Portugal. Portugal, fiz também um mês e pouquinho de voluntariado, antes de ir para Irlanda. E quando eu estava na Irlanda, o proprietário lá da Surf House em Portugal, o Daniel, ele mandou mensagem. Ele falou: Pô, Pedrão, você não tá afim de vir trabalhar aqui não? Cara, eu gostei do seu perfil quando você estava aqui, você desenrolou várias coisas, você conseguiu, tipo, é, resolver vários problemas que a gente tinha aqui, você fez um trabalho muito bom e eu precisava de alguém para
gerenciar aqui a surf house e fazer o que você estava fazendo. Uhum. Você não tá afim de vir? Eu falei, pô, demorou, tô indo. E aí, cara, eu consegui o trampo lá. Aí veio a situação da pandemia e tudo mais, e lá ia dar o lockdown, ia fechar tudo, né? Aí eu falei, meu, não vou ficar aqui, tipo, à toa, assim, não vou ficar sem fazer nada aqui, gastando em euro pra ficar aqui, Uhum. entendeu? E longe da minha família, inverno e várias coisas. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil. E aí, Uhum. quando eu tava voltando pro Brasil, eu mandei uma mensagem pro Gabriel aqui. Eu falei, e aí, Gá, tô voltando pro Brasil, tal, tem algum trampo aí, alguma coisa pra mim? Ele falou, cara, eu tenho um desafio pra você. Eu falei, que desafio? Manda. Ele falou, cara, comprei um outro hostel, eu tô com dois agora, e eu precisava de uma pessoa aqui no Green pra coordenar aqui, pra ser Uhum. coordenador, pra tocar o hostel. Você tá afim? Eu falei, cara, quando eu tenho que chegar aí? Ele falou assim, ó, você consegue chegar dia tal? Eu falei assim, dia tal eu tô aí. Cheguei um dia Sensacional. antes ainda, né, pra comprar. Então, cara, foi meio que. é, eu acredito que quando você passa pelos lugares e você entrega o seu melhor, você dá o seu melhor, sem querer já cobrar por aquilo, Uhum. ah, vai voltar. O retorno vem, sabe? Porque você tá deixando, você tá entregando o seu melhor. Isso aconteceu comigo também no curso de cerveja. Uhum. Esse curso da Unesp, eu fui fazer um curso lá. Eu fui fazer o curso com o professor. E durante o meu curso, cara, eu falava várias coisas, ia passando conhecimento, conhecimento, conhecimento. Ele falou, pô, como que você sabe tanta coisa assim? Eu falei, meu, sei lá, lendo vídeo na internet, fazendo e dando errado e testando. E ele falou, meu, você não quer vir me ajudar aí? Cara, você tem um conhecimento muito grande, vasto e tal. Então, quando você mostra o que você tem, você mostra a pessoa que você é, eu acredito que vai abrindo portas, né? E Uhum. aí que tá um momento que eu falo assim, não existe sorte. A definição de sorte para mim é a oportunidade com o preparo. Então, se você estiver preparado e surgir a oportunidade, pum, é o que a galera chama de sorte. Para mim Sensacional. não é muito sorte. Então, passei nos lugares, deixei o meu melhor ali, deixei o melhor que eu podia, fiz o meu melhor. Não sabia fazer, ia atrás para ver como faz, fazia. Então, eu acredito que são características que as pessoas gostam. Então, sempre deixei portas abertas, né, por onde eu Uhum. passei. E quando eu saía também, continuava ficando abertas as portas. Nunca se Uhum. fecharam. Nunca fecha portas. Não precisa. Incrível. Então, é Irado. isso. Não, totalmente claro. De novo, a questão da curiosidade e da teimosia, né? É. Pedrão, qual que é o plano final? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, à noite, tranquilo, escutando o barulho do mar, qual que é o plano final? O que que vem na tua cabeça que você fala, cara, é isso. Tipo, sabe aquele sonho que volta e volta e volta e volta e volta, e quando as dificuldades vêm, você pega ele de novo e fala, não, eu tô fazendo isso por conta daquilo. Quando as coisas estão indo bem, você fala, tô um passo mais próximo a isso. Qual que é o sonho final? Cara, o sonho final é eu ter uma qualidade de vida e de tempo muito bom com a minha família, assim. Chegar ao ponto, ao nível de falar assim, cara, viajamos o mundo junto, fomos para vários lugares, eu tenho um conhecimento hoje que me permite fazer isso. Então, o modo de vida que eu decidi levar foi para que me gerasse duas coisas: dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro, e liberdade para fazer, viajar ou fazer as coisas que eu quero. Uhum, Então, eu vejo que a forma que eu vivo hoje é para chegar nesse objetivo, nesses objetivos, que é juntar grana e conseguir viajar e fazer as coisas que eu gosto. Então, o plano final, cara, é isso, é ter uma qualidade de vida, é chegar e falar assim, meu, conseguir ter um tempo com meus filhos, sabe, quando eu tiver filho. Então, vamos para tal lugar, visitar o tio Borgo e o Noah e vamos surfar e vamos fazer não sei o que e tal. E você conseguir fazer isso, sabe? Você conseguir pegar, sair, passar uma semana e surfar e curtir, encontrar pessoas que você ama, ter essa qualidade de vida, sabe? Ter uma vida boa, assim. Então, esse é meu sonho. É você conseguir chegar num nível que você tem essa liberdade, que uhum, você consegue fazer isso, entendeu? E quando eu chegar nesse objetivo, é entender que eu cheguei ali por conta de muito tempo,
de uma construção muito grande e é hora de usufruir, é hora de pegar esse tempo, esse presente e aproveitar, sem querer já pensar no que vem pela frente, no que mais, que mais, que mais, que mais, porque a gente é muito assim, muito ambicioso, e sempre vai, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, Uhum. oh, já consegui aqui, quero aquilo, quero aquilo. Isso impossibilita com que a gente viva no presente. Então a gente não Uhum. consegue viver no presente porque a gente sempre está preocupado com o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Então você já está fazendo. Eu aprendi isso da pior forma. Uma dos melhores momentos da minha vida foi o curso de yoga que eu fiz em São Paulo. Uhum. Eu fiquei 1 mês e meio fazendo um intensivo de yoga, né, para fazer minha formação. E eu já estava pensando nas coisas que vinham próximas. Ah, tá, porque eu fiz aqui no Brasil. Ah, porque eu vou para tal lugar, já vou começar a dar aula, tal, 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 tal. E por conta das situações que eu passava também lá em Sampa, das dificuldades que eu passava lá, eu ficava. E, cara, eu deixei de aproveitar. E eu vi, olhei e falei, cara, olha lá. Eu trampei na Irlanda tanto tempo para juntar uma grana para fazer esse curso, cheguei e nem aproveitei. Uhum. Então, conseguir entender também que quando eu chegar lá, pum, agora aproveita, que é isso que você trabalhou para fazer. Aí você pode encontrar outros prazeres que vão agregar ali? Sim, com certeza. Você vai encontrar outros prazeres que vão agregar na sua vida. Mas é entender também que aquele momento era o que você sonhava. Então, desfrute daquilo, usufrua de uma forma com que você esteja lá, sabe? E não só ir por fui. E o que você lembra de lá? Ah, pouca coisa. Mas eu fui. Só pra falar Uhum. que foi, sabe? Então, é isso, assim. Esse é o meu plano final. É conseguir chegar lá e, melhor do que chegar lá, conseguir usufruir esse tempo. Conseguir estar presente. Né? Acho que Sensacional. esse é o meta. Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera, Pedrão, qual que é? Pra quem tá ouvindo, assim, alguém que quer seguir o mesmo caminho que você, alguém que se inspirou pelo que você falou, ou, sei lá, curtiu a sua personalidade, o que você quer deixar pra galera? Qual que é a mensagem final? Tem uma frase que eu gosto muito do Alexander Supertramp, que é o cara Na Natureza Selvagem Uhum. lá, que ele fala assim, nada é mais maléfico para o espírito do homem que um futuro previsível, né? Que um futuro certo. Então é isso, nada é mais maléfico para o homem. Porque, cara, eu tinha tantas certezas antes de voltar para o Brasil, antes de começar toda essa pandemia. Eu tava no momento que eu queria, no lugar que eu queria, aonde eu queria. E aí veio essa pandemia e me colocou, me trouxe de volta pro Brasil. Aí no momento eu falei, pô, acabou com os meus planos. Aí eu fui refletindo, 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 eu falei, não. Isso acabou com a ilusão que eu tava vivendo, não com os meus planos, que eu tava vivendo uma ilusão, cara. Eu achava que eu tava ali e não tava, né? Eu tava numa ilusão. Então, era isso. Era já ter um futuro muito certo e muito querer segurar aquilo, achar que aquilo era o real. E aí você acaba vivendo numa ilusão. E aí você não tem um espaço para respirar e ver, conseguir enxergar o que está acontecendo. E que aquilo talvez não seja o melhor. Uhum. Ah, é o que você sempre buscou? É, mas está sendo melhor para você? É o ponto que você está conseguindo se desenvolver mais? Por quanto tempo você consegue viver assim? Por quanto tempo você consegue, sei lá, fazer isso, entendeu? Então essa frase para mim é muito marcante. Eu sempre gostei dela. Eu colocava no nick do MSN, no ICQ. Não Aí sei o ficava que é. entrando e saindo para aparecer na tela Irado, das pessoas. irado. É, acho que nem existisse aqui. Muito obrigado pelo tempo, pelas reflexões. E, pô, pra galera que te curtiu, pra galera que quer te acompanhar mais aí, onde a galera te encontra? Depois eu vou colocar também o link aqui embaixo, pra galera te encontrar no Instagram, no YouTube. Mas o que você tá fazendo hoje? Qual que é a vibe? Ó, hoje eu moro em Ilhabela, né? Então trabalho aqui no Green Hostel. Então, quem quiser me encontrar pessoalmente, aparece aqui no Green Hostel, é mais fácil do que pelo WhatsApp. Tanto que eu mudei meu status do WhatsApp. Meu status do WhatsApp é assim, às vezes demora, mas é rápido. Porque eu demoro para responder no WhatsApp demais. Então é mais fácil encontrar pessoalmente. Mas brincadeiras à parte, tem meu canal no YouTube, depois lá eu posto com mais frequência as coisas que eu faço, que é mais legal, assim, tipo,
quando eu saio para mergulhar, quando eu saio para fazer alguma coisa diferente, assim, eu sempre posto, eu sempre estou fazendo coisas diferentes. No Instagram também, eu não sou um cara que vai ficar postando, tipo, estou tomando café, estou fazendo não sei o que. Não, eu posto mais nos meus stories quando eu estou viajando, os lugares bonitos, mais coisa de fotografia, nem é sobre mim, né, sobre os lugares, então é bem massa. E às vezes posto uma outra coisa minha, assim, foto minha também. Mas é isso, quer me encontrar, quer ver mais sobre minha vida, é YouTube. YouTube vocês vão se amarrar, tem muito vídeo da hora lá, muito vídeo da hora. O Diego tá em vários. Os primeiros de Portugal, né? E é isso, cara. Irado, Pedrão. Eu que Muito agradeço obrigado pelo pelos convite, ensinamentos. pelo tempo aí. E Foi muito bom, cara. Uma satisfação estar com você. Mesmo que seja a distância, assim, ter a oportunidade de conversar com você, trocar essa ideia é sempre muito gratificante. mesmo para mim, irmão. Valeu, abraço! Abraço.